Sabe que protocolo de segurança, plano de segurança do paciente já é uma realidade também, não só para estabelecimentos de saúde, mas também para estabelecimento de estética. Isso eu já estou falando aqui para vocês desde o início do ano e vem sendo comprovado principalmente pela nota técnica 2 da Anvisa, também quando a gente está falando de fiscalização sanitária, durante as fiscalizações, é um documento que já faz parte do dia a dia de toda a clínica, já faz parte também das exigências da vigilância sanitária. Afinal, né, você pode ter uma intercorrência, pode ter uma queda, seja com o seu paciente, seja com o acompanhante dele, ou até mesmo com alguém que trabalha aí dentro do seu estabelecimento. Então, como agir diante dessas situações? E aí, uma coisa muito interessante quando a gente fala de plano de segurança do paciente, quando a gente fala de protocolos de segurança do paciente, é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando por aí. Eu vejo muito os profissionais falando sobre como lidar com, como fazer, né, aqueles cursos de suporte básico à vida que é essencial para todo e qualquer profissional da saúde, profissionais da área da estética e profissionais das áreas afins. É essencial. Eu não sei como ainda não é ou uma grade, ou assim os professores, né, os ministrantes, enfim, dos cursos de graduação, pós-graduação, pedir para os profissionais fazerem, porque você vai se sentir muito mais confiante, você vai se sentir muito mais seguro no momento que acontecer ali alguma emergência, alguma urgência, de lidar com aquela situação. Então já anotem aí, gente, SBV é essencial, busque aí próximo da sua região, porque vai ser fundamental na hora até mesmo de você montar o seu kit de emergência. Já falei aqui em outras lives sobre kit de emergência, a necessidade, o que os profissionais precisam ter. Diferentes atividades terão diferentes maletas, diferentes kits de primeiros socorros. Oi, gente! Para isso, quando a gente está falando de kit de primeiros socorros, de protocolo de segurança, pode não ser um tema muito atraente, como se eu estivesse aqui falando de uma nova tecnologia, mas é essencial. Lembra que ali você saber executar aquele procedimento, saber fazer aquele seu atendimento bem feito, isso você aprende ali nos seus cursos de formação, de pós-graduação. É isso que vai fazer o quê? O seu negócio crescer, certo? Você dominar a técnica do que você ali se propôs a fazer, ser um profissional habilitado, capacitado, é isso que vai fazer o seu negócio crescer. Porém, sem ter as normas sanitárias, sem ter as boas práticas sanitárias aplicadas, sem ter o seu plano de segurança do paciente, sem ter os seus protocolos de segurança, sem ter o seu POP de urgência e emergência, faz o seu negócio fechar. Então, é um acompanhando o outro. Lembra que eu sempre falo aqui dos 3 pilares. O primeiro pilar, planejamento e organização. Planejamento do seu espaço, planejamento do que precisa ter no seu espaço, planejamento do que é necessário com relação ao seu kit de emergência, planejamento de como você vai organizar as etapas de regularização dentro do seu espaço, planejamento se tiver qualquer evento inesperado, organização, saber que a fonte que você está comprando os seus medicamentos, os seus produtos é uma fonte confiável. Saber de onde está vindo, planejamento para fazer a manutenção, calibração dos seus equipamentos. Depois a gente vem para o segundo pilar, que é treinamento. É o que você está fazendo aqui, nas nossas lives, nos nossos treinamentos. Você está o quê? Se capacitando, treinando para você implementar. Porque o conhecimento adquirido, ele precisa ser implementado, senão foi tempo jogado fora, certo? E o terceiro pilar, que é o quê? As documentações sanitárias. Então, são 3 pilares. Se um não está bom, o negócio tende a cair, né? Por isso que são pilares, eles são as bases. Então, sua formação, a documentação e seu planejamento e organização. Então, indo para uma parte mais prática, para a gente entender, quando eu estou falando... Oi, gente! Oi, Vivi! Chuva de corações! Oi, gente, me manda corações! A gente está voltando aqui com as nossas lives. Terças. Entrevista com ela em breve.
terças e quintas. As nossas lives voltaram, gente. Hoje estamos voltando aí da live, voltando para as nossas rotinas de live. Vocês estavam pedindo bastante e a gente também estava morrendo de saudade. Então, estamos voltando hoje, quinta, agora terças e quintas às 8 horas da manhã. Combinado? Vamos pegar ali o ritmo de novo, juntos, vocês aí e a gente aqui. Então, olha só, vamos supor que eu tenho esse tipo de estabelecimento aqui, tá? Quando eu tenho um estabelecimento, eu vou ali imaginar o que eu vou fazer nesse estabelecimento. Bom, eu sou uma profissional que eu fui lá, me habilitei, me capacitei, então eu vou atuar nesse estabelecimento sozinha. Eu vou atuar nesse estabelecimento com outro profissional. Eu já digo o seguinte para você, se o seu estabelecimento tem 20 metros quadrados, ele vai ficar ali bem justinho para você conseguir colocar as áreas físicas necessárias dentro das dimensões necessárias. Não tem como você imaginar em ter um espaço de 20 metros quadrados tendo 2 salas de atendimento, porque com certeza as salas ou o espaço não vai ter as áreas necessárias e as salas não terão as dimensões mínimas exigidas. Ok. Então, hoje a live não é de adequação física. Hoje a live é para mostrar o espaço e a gente vai falar sobre a segurança e o que a vigilância vai solicitar, principalmente quando eu estou falando de POP, de urgência e emergência. Você sabe aqui a diferença de urgência para emergência? Escreve aqui para mim, gente. Oi, gente, que delícia! A Rita também está aqui com a gente. Oi, oi, Estética Saúde Integrativa, Matheus. Então, quando eu tô aqui, vocês sabem, gente, a diferença de urgência para emergência, como lidar em cada situação? Vamos lá. Então, eu tenho aqui esse estabelecimento, eu vou imaginar que esse estabelecimento aqui tenha cerca de 40 metros quadrados, tá bom? Tendo 40 metros quadrados, eu vou dividir aqui esse estabelecimento, por exemplo, eu já divido aqui as salas de atendimento. Vamos supor que eu vou fazer aqui 2 salas de atendimento. Sala 1 e sala 2. Tá bom? Eu tenho a entrada desse estabelecimento. Vamos supor que a entrada é aqui, desse espaço. Tenho aqui, nesse estabelecimento, um sanitário, vou colocar aqui, um sanitário acessível. Tenho aqui também, nesse estabelecimento, um sanitário comum. Então, aqui é o sanitário acessível, sanitário comum. Tenho aqui o DML, tá? E faço aqui, embutido, por exemplo, um espaço aqui, que é a minha copa. Então, eu tenho sanitário, eu tenho DML, eu tenho a copa, eu tenho aqui o sanitário acessível, tenho a sala 1, entrada, tenho a sala, entrada das salas. E aqui vai ser a minha recepção. Elaborada essa planta aqui, né, gente? Então, aqui nesse estabelecimento, onde eu tenho sala 1, sala 2, os sanitários, DML, copa, recepção, ok. Aqui eu posso ter uma clínica odontológica. Então, aqui eu tenho 2 profissionais cirurgiões dentistas trabalhando. Eu posso ter profissionais ROF, com harmonização orofacial. Eu posso ter aqui profissionais da área da podologia. Eu posso ter aqui uma clínica médica com profissionais dermatologistas ou com profissionais aqui cirurgiões plásticos. Ou eu posso ter aqui uma clínica de enfermagem, uma enfermagem clínica com a parte de estomaterapia ou a parte de suturas, a parte de curativo, pé diabético, enfim. Eu posso ter aqui um estabelecimento que é uma clínica de farmácia clínica. Eu posso ter uma clínica aqui de fisioterapia.
Pode ser aqui um estabelecimento de práticas integrativas e complementares à saúde, com a parte de massoterapia, com a parte de acupuntura. Eu posso ter, enfim, aqui pode ser o que o profissional for ali a especialidade dele. O mais importante de eu entender aqui é de não ter qualquer tipo de fluxo cruzado nesse estabelecimento. Afinal, quando o fiscal chega no estabelecimento, o papel dele é verificar se o estabelecimento está atendendo às normas federais, as normas da Anvisa. Então lembra que a Anvisa não é a Anvisa quem vai aí no seu estabelecimento. A Anvisa ela faz as fiscalizações fora do Brasil e a Anvisa determina as legislações que serão aplicadas para o Brasil. As vigilâncias sanitárias locais, ou seja, estaduais e municipais, a função delas é irem até o seu estabelecimento para verificar se você está atendendo às legislações da Anvisa. Por que as legislações? Para garantir que todo mundo vivendo em sociedade, a gente precisa ter regras, porque senão cada um faz do seu jeito e viraria o quê? Uma grande confusão. Eu sempre falo sobre a lei do trânsito, não é verdade? A legislação do trânsito, a lei do trânsito é essa realidade. A gente precisa ter normas de trânsito para não ter um acidente. Exatamente como na área da vigilância sanitária, na área sanitária. Nós precisamos ter normas para evitar acidentes. E a gente sempre percebe que quando essas normas não são cumpridas, elas estão relacionadas à maioria, se não a 100% dos casos de intercorrências que levam mais sérias, intercorrências mais sérias. Vale lembrar aqui, gente, que intercorrência nem sempre vai ser um erro do profissional. Afinal, a intercorrência ela é inerente à sua atividade. O profissional, se tem uma intercorrência e se ele quer ali omitir, ou se ele quer esconder, ou se ele não quer resolver, ou se ele entra em desespero, é porque ele não entendeu ainda o papel dele perante o estabelecimento e a prestação de serviço dele para a população. Ele pode sim ter uma intercorrência. E não tem problema nenhum de ter a intercorrência, já que ela é uma atividade inerente ao organismo, ao metabolismo. O seu cliente está vivo, o seu cliente ali, ele pode ter uma reação inesperada, exacerbada, ele pode ter ali uma reação que não estava ali prevista, ele pode ter. Mas você precisa ter os mecanismos para dar todo esse amparo. Ter uma intercorrência num estabelecimento que atende às normas sanitárias é uma coisa. Ter intercorrência num estabelecimento clandestino é outra coisa. Porque aquele estabelecimento, o próprio nome já diz, ele é clandestino. Ou seja, ele nem deveria estar ali atuando. Agora, pode ser a mesma intercorrência. Em ambos os estabelecimentos, a forma como vai ser lidado com esse estabelecimento que segue as normas sanitárias vai ser totalmente diferente desse que é clandestino. Nesse já vai chegar interditando, lacrando. Neste daqui já vai chegar falando o quê? Deixa eu ver então os documentos. E quais são esses documentos? Independente do que eu falei aqui, se é odonto, se é estética, se é clínica médica, se é podologia, se é área de enfermagem, não importa as áreas que estão aqui atuando. Primeiro documento que vai pedir, num caso de uma intercorrência ou de uma emergência, urgência que aconteceu dentro do estabelecimento, vai ser o seguinte: me dá aqui o prontuário do seu cliente. Me dá o prontuário. Então, este vai ser o primeiro documento para entender o que aconteceu. E aí, o primeiro documento, eu estou falando do prontuário, que também é chamado de ficha do cliente ou do paciente. Vai ser o primeiro documento. Por quê, gente? O que tem dentro deste arquivo aqui, né? Eu falo sempre para vocês terem aquela pasta suspensa. E ali na pasta suspensa tem uma pasta suspensa para cada cliente, para cada paciente, porque ali você vai colocando todo o histórico. Por que o primeiro documento a ser solicitado é o prontuário do paciente ou a ficha do cliente? Deixa eu tirar as dúvidas aqui de vocês.
A Adri falou, urgência, situações que, embora sejam graves, permitem algum tempo para intervenção. Emergência, situações em que há risco imediato de vida. Tem uma sala de 30 metros e uma única sala ampla. Pode-se atender 2 profissionais com 2 macas? Dri, eu não sei qual é a sua atividade. Aqui apareceu designer. Mas quando a gente fala de 2 profissionais atenderem na mesma sala, se for atividade crítica, de alto risco, não pode. Tem que ser separado, tá bom? Agora, se é uma atividade de baixo risco, aí pode ter na mesma sala. O que tem que tomar cuidado, antigamente a gente tinha muito isso, né? Profissionais atendendo com 3, 4, 5 macas, era sala bem grande, e ali colocavam várias macas. Eu mesmo já fiz procedimento estético em 2005, 2006, onde a clínica de estética era assim, né? Colocava ali, era um salão amplo, tinha só recepção, você entrava, era um salão amplo, todo mundo ali, vendo todo mundo, várias macas, uma do lado da outra e rolando os procedimentos. Essa realidade mudou. Já naquela época não poderia, porque a legislação já é de 2002. Mas, ainda hoje, por incrível que pareça, a gente ainda vê estabelecimentos dessa forma, né? Então, você tem aí a questão de privacidade, de conforto, normas sanitárias, segurança, tem várias coisas envolvidas, tá bom? Clandestina, quando não tem alvará, lembra que regularização, Nathalie, não é só ter alvará sanitário. Regularização é ter um conjunto de boas práticas, mas sim, é considerado clandestino o estabelecimento que não tem as licenças necessárias para ele estar em funcionamento. Então, vocês podem ver que quando tem qualquer tipo de notícia, fala, o restaurante era clandestino, não era regularizado. A clínica era clandestina, não estava regularizado. Porque esse é o primeiro documento que a mídia, quem é de fora, quem não entende, por exemplo, o delegado, a polícia que está investigando o caso, é a primeira coisa que ele vai olhar. Se o estabelecimento é legalizado ou não. Ou seja, se ele tem as licenças e os alvarás emitidos pelos órgãos competentes. Porque lembra que não é só a vigilância sanitária. Já falei aqui para vocês, a gente tem outros órgãos também que estão relacionados. A vigilância sanitária é o último órgão que você dá entrada, senão o negócio já começa errado, né? A vigilância sanitária é o último passo do processo da regularização. A gente tem os outros passos, porque assim como uma padaria, uma loja de sorvete, uma loja de roupa ou de sapato, todas elas precisam passar também pela regularização. A única diferença é que quem está na área sanitária tem mais um passo, que é o alvará sanitário, tá bom? E se o profissional não fez prontuário? Imagina que teve a intercorrência e você não tem a ficha do cliente. Imagina, esse é o primeiro documento que vai ser solicitado, tá? Design biomédica. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, tá no Código de Ética de todos os profissionais. Você precisa registrar a entrada daquele cliente, daquele paciente no seu estabelecimento, colocar o que foi feito. Ele precisa colocar ali a rubrica dele, você vai colocar a sua. Então, tem um horário, tem a data. Cada visita do seu cliente precisa ser registrada. Precisa ser registrada e documentada com o procedimento que foi feito. E se teve ou não alguma intercorrência. Se teve a intercorrência, a gente já vai chegar nesse ponto. Antes disso, o que eu tô falando teve uma intercorrência. Chegou fiscalização, chegou polícia, chegou ali no estabelecimento, ou teve uma denúncia, vai o seu conselho de classe ou chega a vigilância sanitária. Primeira coisa que vai querer ver é o prontuário do paciente ou a ficha do cliente. Por quê? Porque é lá dentro que vai estar um documento, gente, que é muito importante, que é essencial até mesmo do ponto de vista jurídico, que é o quê? O consentimento do cliente, do paciente, em realizar aquele procedimento. Aqui vai estar o termo de consentimento livre e esclarecido assinado
pelo seu cliente, pelo seu paciente. Onde aqui está descrito os riscos, os benefícios, as alternativas de tratamentos, se ele não quiser fazer aquele tratamento, né, aquele procedimento. Tudo isso vai estar onde? Dentro, os cuidados pré e pós procedimento, as contraindicações, as indicações, tudo vai estar o quê? Dentro desse termo de consentimento livre esclarecido. E o termo de consentimento livre esclarecido, ele precisa estar datado e assinado pelo cliente, pelo paciente, e ele é um documento importantíssimo do prontuário do paciente, da ficha do cliente. É um documento importantíssimo. É ali que vai estar descrito o consentimento dele. Então, primeiro vai ver se ele consentiu. Também vai ver, mais tarde vai ser avaliado, se esse termo de consentimento livre esclarecido estava completo. Se não era um modelinho de internet básico artificial que não consta as informações mínimas necessárias para um termo de consentimento. Certo? Eu sempre falo que pior do que não ter o documento é ter o documento incompleto. É ter o documento que não reflete a sua realidade. Depois do termo de consentimento, né, foi olhar ali se realmente ele vai pedir para olhar o quê? O que vocês imaginam que é o próximo documento que vai ser observado dentro do prontuário da ficha do cliente? Vai ver se ali foi estabelecido ou não um plano de tratamento e vai verificar como que está o plano de evolução. Ju, o que é o plano de evolução? É a ficha de acompanhamento. É aquela onde você faz o seu registro de cada visita do seu cliente, do seu paciente. Foi realizado microagulhamento com a caneta de tanta 01, 05, enfim. Também foi associado com um produto tal, lote tal, fabricante tal. Ficou vermelho, ficou, né, ali, apresentou vermelhidão conforme esperado e ponto. E ele vai ler, ele vai rubricar, você vai rubricar. Porque depois, se aparecer um hematoma tal, ele vai te ligar e vai falar, olha, apareceu um hematoma e é mais uma intercorrência, eu vou falar como é que você vai registrar isso, tá bom? Bom, vai ver o plano de evolução desse paciente, porque foi uma denúncia. A denúncia, por exemplo, a denúncia é porque o estabelecimento não usa produtos regularizados. A denúncia é porque o estabelecimento é um estabelecimento clandestino. A denúncia é porque o profissional não é devidamente habilitado e capacitado, tá exercendo atividade além do que ele pode. A denúncia é porque o espaço não apresenta ali a limpeza adequada. A denúncia, enfim, denúncias. Então, o fiscal chega e a denúncia, né? Não sei se vocês sabem, mas o próprio profissional médico, vamos supor que você atendeu um cliente, esse cliente teve uma intercorrência, ele decidiu não buscar você porque ele não sentiu segurança. Então, ele foi em outro profissional, por exemplo, ele vai diretamente no médico, porque ali inflamou, infeccionou, tal. E ele vai num profissional de saúde médico. Ao chegar lá, esse profissional da saúde médico, ele obrigatoriamente precisa fazer a denúncia, tá? Fazer a denúncia que aquele paciente, aquele cliente passou por um atendimento, por exemplo, na área da estética, por um profissional da saúde, ou médico também, ou biomédico, ou farmacêutico, ou enfermeira esteta, ou dentista, enfim, ele tem que falar qual foi o profissional da saúde, e ele precisa reportar esta denúncia, porque está ali dentro da legislação também do profissional médico. Ele precisa encaminhar, ele não pode parar ali. Chegou o paciente, ele está ali com uma infecção nos lábios por conta de um preenchimento labial, ele não pode só reverter a situação. Além disso, ele precisa reportar. Então, cada vez mais, gente, vocês estão percebendo que as legislações, elas estão indo para a parte de quê?
de segurança do paciente. Aí pode vir os profissionais falarem tudo, porque eles estão contra a gente, porque... Olha, de verdade, é realmente pensar só em si e não pensar no paciente, no seu cliente. Se estão fazendo isso para reserva de mercado e tal, é outra situação. Se respalde. Tenha você os seus protocolos, porque quando vier até você, o seu cliente fez a denúncia, ele não voltou até você, quando chegarem aqui e verem que você está todo documentado, vão falar, tá bom, tá tudo certo, tchau. Não vai acontecer nada com você, porque você estava fazendo a sua parte. Agora, o que acontece, que eu vejo, são muitos profissionais mimimi, só reclamando de outros profissionais, reclamando que querem tirar o espaço, não sei o quê, mas não fazem o básico, que é a sua parte. Aí, em qualquer denúncia, qualquer intercorrência, tá o quê? Com teto de vidro. A casa cai. Por quê? Não tem um prontuário, não sabe nem fazer o prontuário. Não tem um termo de consentimento livre esclarecido assinado porque fala que o cliente acha chato. Não é para o cliente achar chato, é você que não está sabendo explicar para o cliente que ele ler e assinar o termo de consentimento é algo extremamente fundamental para a segurança dele, onde você está atendendo as normas sanitárias para a segurança dele. Com certeza ele vai ficar mais tranquilo em realizar o procedimento ali. Registrar o plano de evolução é o básico. Quando você vai em qualquer estabelecimento, de saúde, de interesse para a saúde, é registrado o que você fez. Por que você não vai registrar e pedir para o seu cliente também? Tem casos, gente, de processos onde o cliente fala que não foi realizado o procedimento nele. Ele fala que foi lá, tinha no plano de tratamento tantas sessões de tal tecnologia, de tal equipamento que não foi realizado. Não tem como comprovar se você não tem o plano de evolução, a ficha de acompanhamento, falando que foi feito aquele procedimento e que ele assinou. Ju, vou colocar uma câmera dentro da minha sala de atendimento. Você vai investir numa câmera, vai tirar a privacidade do seu cliente, sendo que é só você ter um plano de evolução, uma ficha de acompanhamento? Bom, aí, tá? A Luana perguntou assim, quando o estabelecimento tem que ter o PGRS? Eu não sei se você está falando do PGR ou do PGRSS. Luana, qual que você está falando? Do PGR ou do PGRSS? A Lilian falou, o prontuário pode ser digital ou é necessária a assinatura do paciente? O prontuário, gente, que eu vou falar quais são os documentos que precisa ter nele, ele pode ser digital ou físico. Em ambas as situações, ele vai precisar ter a assinatura do seu cliente. Se for um prontuário digital, o próprio sistema ali de gestão, ele tem um mecanismo para pegar a assinatura do seu cliente. Se for tudo físico, tem que ter também assinatura. Documento sem assinatura não adianta de nada. Tá bom? Tem que ter ali o ok, a assinatura. Segunda-feira agora passada, foi a nossa mentoria ao vivo da plataforma Regularize Já com um profissional advogado. E a gente bateu bastante nessa tecla dos prontuários, da parte de segurança, porque é um dos principais itens encontrados de não conformidade dentro dos estabelecimentos. Então, eu não estou falando aqui, gente, de que não tem DML, não tem um abrigo externo do lixo. Isso são outras coisas, tá? No momento de uma emergência, de uma urgência, de uma denúncia, de uma intercorrência, não vai ser observado se tem aqui a dimensão da sala correta ou não. Não, vai vir para a parte documental. Vai vir para a parte documental. Por isso que são 3 pilares. O terceiro pilar aqui é a parte documental, tá bom? Aulão sobre direito médico. Marcela, chuva de corações para você. Por quê, gente? Porque o prontuário médico, ele está diretamente relacionado, o prontuário do paciente, que é a ficha do cliente, né? Que é a mesma coisa, ele está diretamente relacionado o quê? Com as documentações sanitárias. A Lilian falou, aqui o paciente assina termo e preenche a anamnese, mas todos os detalhes eu coloco no prontuário digital. Mas o prontuário digital precisa ser assinado, senão ele não tem ali também nenhum valor, tá? Ele não vai ter ali também nenhuma relevância.
confundir prontuário com ficha de evolução. Então vamos lá. O prontuário em estabelecimento de saúde é chamado prontuário do paciente, prontuário médico. Em estabelecimento de interesse para a saúde, geralmente é falado ficha do cliente. É o mesmo documento. Nada mais é do que uma pasta, é você ter uma pastinha. Eu gosto muito daquelas pastas suspensas, estou sem o modelo aqui. Eu gosto daquelas pastas suspensas, onde ali no visorzinho você vai colocar a identificação ali do seu paciente, ou o nome dele, ou o código, se você tem ali uma tabela com o nome dos seus pacientes e o código, você vai colocar ali o código para fácil identificação daquela pasta. Vai ter aqueles armários arquivos, onde você vai ali organizar as suas pastas, que são os prontuários ali, tá? O que fica dentro do prontuário? Eu já até dei nas jornadas, né, que são os nossos treinamentos, eu já dei nas jornadas, inclusive, o prontuário. Ali dentro do prontuário eu vou ter a ficha de anamnese, como a Lilian falou aqui. A ficha de anamnese é o próximo documento que vai ser observado. Por quê? Durante uma denúncia, uma intercorrência, o que vai ser observado nessa ficha de anamnese? Se foi o próprio paciente que preencheu, se está ali, se tem as respostas, se está condizente com o plano de tratamento que foi proposto. Então, assim, se eu vou fazer determinado procedimento, penso em fazer um determinado procedimento, eu preciso, muitas vezes, entender se algum nível de alguma vitamina de algo está ok para aquele meu paciente. Então, vamos para o caso do fenol. Lembra? Quando a gente falou sobre, quando teve o caso do fenol, que infelizmente, né, veio a óbito aquele paciente, é necessário, quando você vai fazer um tipo de procedimento como esse, você verificar o quê? Como que está toda a parte cardíaca do seu cliente. Então, aqui na ficha de anamnese, além de precisar colocar essas informações, de perguntar sobre a saúde ali do coração do seu paciente, você também precisa solicitar exames complementares. Dependendo do tipo de procedimento, você vai precisar de exames complementares. E aí, no caso de exames complementares, você também precisa anexar aonde o resultado? No prontuário, na ficha do seu cliente, para determinados tipos de procedimentos, tá bom? Bom, depois que eu falei do termo de consentimento, do plano de evolução, da ficha de anamnese, eu vou olhar ali se durante o procedimento aconteceu alguma intercorrência. Eu vou verificar se realmente foi preenchida a ficha de intercorrência. Durante o procedimento, o meu cliente relatou que ele não estava sentindo a ponta do nariz, ou que estava formigando a ponta do nariz. Ju, mas isso é normal de acontecer? Não, isso não é normal. Isso é um evento, tá? Que não é esperado, ou é um evento que não é normal. Não é normal eu não sentir a ponta do meu nariz. Então, eu preciso colocar isso lá no meu plano de evolução, que durante o procedimento ou ao término do procedimento foi relatado dormência na ponta do nariz. Eu preciso colocar isso. E mais, se foi relatado isso é uma intercorrência, eu vou preencher a minha ficha de intercorrências. Porque ali naquele momento eu percebi uma coloração diferente. Então, além da dormência na ponta do nariz, também foi observado a alteração da coloração da região nasal. Eu preciso colocar isso no plano de evolução e aí eu vou, claro, não vou ficar preenchendo as coisas ali na hora. Plano de evolução, sim, mas a ficha de intercorrência, eu vou, ok, aconteceu isso, então eu preciso observar isso, ou ele precisa ficar 24 horas sobre observação. Olha, eu vou te liberar, mas você, de hora em hora, vai me mandar pelo WhatsApp como que tá uma foto. Você vai orientar conforme o seu protocolo. E aí, quando ele sair, ou seja, não é nada que comprometa a vida dele, não é nada, você já teve talvez outros casos, ou já viu na literatura, ok, você vai ficar em observação. Quando ele sair, você já vai pegar a ficha de intercorrências e já vai preencher.
Porque aconteceu a intercorrência. Então, alteração da coloração e falta de sensibilidade na ponta nasal. E aí, por que isso aconteceu? Qual a suposição? Por conta do produto injetado, pode ter entrado em contato com alguma veia, tal. Você vai colocar ali o que você acha que pode ter acontecido. Depois você vai colocar qual é o plano de ação. A partir de agora, o que você precisa fazer? Ficará em acompanhamento por 24 horas, foi informado, orientado que durante 24 horas vai me passar a foto de 1 em 1 hora. Tá bom. E o que você vai... Então, está ali em andamento, está em observação. E o que você vai fazer para que isso não aconteça novamente? Aí você vai colocar, primeiro vamos descobrir o que aconteceu para ser tomada essa ação. Só que tem um ponto muito importante aqui. O próximo documento que vai ser observado faz parte da pasta sanitária, não está aqui dentro do prontuário. O próximo documento que vai ser observado, e aí é na pasta sanitária, é se o estabelecimento possui o POP do procedimento que foi realizado. Se foi um preenchimento, se foi enfim, qual foi o procedimento realizado? Foi um preenchimento com ácido hialurônico, uma pontinha ali para colocar o narizinho arrebitado. Não sei. Qual foi o procedimento? Vai ser verificado se você tem o POP daquele procedimento que foi realizado. Bom, tá ali, o seu cliente está passando as fotos, está passando, de repente começou a mudar a coloração, começou a ficar um aspecto mais arroxeado. O cliente ele começa a desesperar. O que ele faz? Ele já procura um outro profissional, tá? Ele não volta até você. Tô dando esse exemplo. Ele vai procurar um outro profissional. O outro profissional vê que já está comprometida a parte de vascularização, pode migrar para uma necrose, enfim. Nesse momento, né, você não está sabendo o que está acontecendo porque o seu paciente, ele parou de te mandar informações, ele parou de te mandar fotos, ele sumiu. Você liga, ele não atende, você manda mensagem, ele não responde, ele já está lá em outro profissional, esse outro profissional, como eu falei, ele vai precisar te denunciar. Então, já está acontecendo um outro processo aí, já está acontecendo outras coisas que já está fora da sua área de atuação, porque você estava ali fazendo tudo, mas de repente o seu cliente parou de responder, ele sumiu do mapa. O que você vai colocar? Você vai colocar lá na ficha de intercorrências, dentro aqui do prontuário daquele seu paciente, que você tentou contato tal hora, sem resposta, que ele não respondeu mais. Você vai colocar esse tipo de informação, tá? Porque a partir do momento que for feita a denúncia e chegarem no seu espaço, vão ver que você também tentou contato. Você não ficou ali só passivamente aguardando o contato dele. Não, você também entrou em contato e não conseguiu mais contato com ele. A partir desse momento, o próximo documento que vão pedir para vocês vai ser o quê? O plano de segurança do paciente. Qual é o plano de segurança que você adotou dentro do seu espaço? Não importa se o seu espaço é pequenininho, pequeno, médio ou grande. Qual o plano de segurança que você adotou ali dentro do seu estabelecimento? Por quê, gente? Se você ali injetou, vamos supor que tenha sido injetado, você injetou ali um produto, você colocou aqui no plano de evolução o lote do produto, o nome do produto, o fabricante daquele produto. Você manteve ali a rastreabilidade. Isso faz parte do plano de segurança. Ou seja, o que você faz no seu dia a dia precisa estar descrito, porque no momento de tensão, de denúncia, de intercorrência,
não quer saber o que você vai falar, quer saber o que está documentado. Então, peraí, você fala que você presta socorro, mas não tem um plano de segurança que é exigido desde 2013? Falar, todo mundo fala. Depois vai pedir para você os protocolos de segurança. Protocolos de segurança não é POP, são os protocolos. Como, por exemplo, como que você faz a higiene correta das mãos? Porque às vezes foi uma infecção, foi ali durante o procedimento, a luva estava contaminada, foi algum tipo de contaminação. Durante o processo, pode descobrir que foi isso. Lembra no início desse ano, numa clínica odontológica, se eu não me engano, lá em Minas Gerais, que teve um surto de micobactérias por conta da falta de higienização correta, problemas no processo de esterilização, coisas que parecem óbvias, mas que causam um grande problema depois. Protocolo de segurança do paciente tem vários itens que a gente precisa seguir. Ó, só para avisar, porque eu tô vendo que tem alunos nossos aqui, tem clientes nossos da plataforma Regularize Já. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, fica, tá? Ó, o plano de segurança, os protocolos de segurança ficam dentro do Manual de Rotinas e Procedimentos no módulo 3, na aula 3.2. Combinado? E tudo relacionado aqui, os termos de consentimento também fica no módulo 3, modelo de tudo que é termo de consentimento completo. Plano de evolução, anamnese e prontuário também ficam no módulo 3. O módulo 3 ele é o completaço mesmo. É aquele módulo de onde é o pilar, o terceiro pilar aí do seu estabelecimento, tá bom? Bom, depois dos protocolos, vem agora um documento que, se você não tem, separa hoje à tarde para você preparar. Esse, se você não tem, para agora à tarde e prepara ele entre um atendimento ou outro, enfim, dá o seu jeito, dá o seu pulo, né? Porque a gente, depois que eu ouvi essa frase, eu achei ela muito interessante, que nós, adultos, a gente não faz só o que a gente quer, a gente faz o que tem que ser feito, certo? Criança faz o que quer, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Depois disso, parei até de dar desculpas, sabe? Que a gente tende a dar desculpas. Deixa eu só ler aqui as dúvidas de vocês. Tá embaixo aqui pra mim. Quando o estabelecimento tem que ter, confunde o prontuário com ficha de evolução, então já entendeu a diferença. Essa denúncia é feita onde? Gente, hoje denúncia é feita por qualquer canal. Hoje você pode fazer a denúncia ligando para o 156, você pode fazer a denúncia pelo site da própria prefeitura, você pode fazer a denúncia pelo site da Vigilância Sanitária, você pode fazer pelo site da Anvisa. Enfim, hoje denúncia qualquer canal, tá? Temos que ter autorização do paciente para poder fazer a denúncia. Caso ele não autorize, seria quebra de sigilo. Como a gente está falando, eu vi que você é dermato, existe uma legislação específica do Conselho Federal de Medicina que fala sobre essa questão da denúncia, tá? É super importante você ler essa legislação, porque fala ali sim sobre termos de autorização do paciente. Ao mesmo tempo, não pode ter a omissão da denúncia, então é muito importante você ler essa legislação, ela é relativamente nova, para que você possa agir da forma correta, tá? Dentro do Regularize, a gente tem a aula só sobre isso. Deixa eu ver. É o PGRSS, a Luana perguntou, né? Todo estabelecimento tem que ter o PGRSS, tá? Não é aqui o tema da nossa live de hoje. O PGRSS, Luana, é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. Todo estabelecimento, seja um estabelecimento de saúde ou um estabelecimento de interesse para a saúde, quais são os estabelecimentos de interesse para a saúde? Uma clínica de estética, de podologia, de micropigmentação, tatuagem, body piercing, práticas integrativas e complementares à saúde, terapia capilar, ou um estabelecimento de saúde, uma clínica ou consultório odontológico, uma clínica ou consultório médico, uma clínica de farmácia, um consultório de farmácia clínica, um consultório de fisioterapia clínica, um consultório de enfermagem clínica, transplante capilar,
ozonoterapia, a parte de PRP, enfim. Quando eu falo de também estabelecimento de saúde ou estabelecimento de interesse para a saúde, ele gera resíduos. Você pode gerar lixo comum, como você gera na sua casa. Você pode gerar lixo infectante, perfluorocortante, químico, radiológicos. Então, você precisa montar um plano de gerenciamento, de identificação de quais os tipos de resíduos. Enfim, eu já fiz live sobre isso e vou voltar a fazer, tá? Porque esse é o que aplica multa, né? Tem itens que o fiscal dá prazo para cumprir. Tem itens que é multa direta, a legislação já impõe multa. Tem itens que a legislação já impõe que é fechamento, interdição parcial ou total do estabelecimento, tá bom? Deixa eu ver. Quais documentos temos que entregar para o paciente após o procedimento? Na verdade, a gente precisa entregar os documentos para o paciente antes do procedimento. Então, antes do procedimento, ele já assinou o contrato, né? Dependendo aí do seu procedimento, do tratamento, aí ele já assinou o contrato, ele já assinou a ficha de anamnese, ele já assinou o termo de consentimento, plano de evolução, o termo de autorização de uso de imagem, ele já assinou esses documentos. Nesse momento que ele leu e assinou, o que você tem que entregar para ele? Uma cópia do contrato, se teve contrato, uma cópia do termo de consentimento livre e esclarecido, uma cópia do termo de autorização de uso de imagem. Esses 3 documentos, volta, né? Você fica com um documento também e dá um também para ele, tá? São 2 vias, que uma fica com você e a outra fica com ele, tá? Nós temos que ter o curso específico de emergências na área da estética, independente da área que você vai atuar. Vai ser verificado se o profissional possuir ali pelo menos um conhecimento mínimo de suporte básico à vida. Gente, isso é fundamental, tá? Procurem aí na região de vocês, eu falei aqui no começo da live, procura, eu falei já até o nome que vocês precisam procurar. Essa live vai ficar aqui gravada para vocês, porque é de extrema relevância, isso daqui é saúde pública, combinado? Então, vocês estão vendo que regularização não é só documentação, não é parte burocrática, não é chatice. Regularização é prevenção, é saúde pública, tá? É conhecimento. Excelente, o ideal é registrar os sintomas, hipótese diagnóstica e conduta. Isso mesmo, Marcela. Eu faço epilação e toda sessão eu coloco tudo que eu fiz e usei no cliente e ele assina. Muito bem, Larissa, é isso mesmo. O paciente tem que assinar essa ficha. Gente, a ficha do cliente, prontuário do paciente, vocês perceberam que é uma pasta onde lá dentro ficam os documentos assinados, tá? Então, o nome dessa pasta é chamada de prontuário, mas é lá dentro que entram os documentos. É igual a pasta sanitária, ela é uma pasta e lá dentro é que entram os documentos. Ah, faltou eu falar o último documento aqui, que esse agora está sendo super exigido além desses outros. Espera aí. A Marcela até falou que o ideal é fazer uma notificação de abandono de tratamento. Vai ficar gravado? Vai, gente. Aonde eu assino essa plataforma? Maísa, o link fica na nossa bio, tá? O link fica na nossa bio. Também lá tem o nosso WhatsApp, qualquer dúvida que você precisar tirar. Justamente para que o Regularize Já, ele com mais de 5.000 clientes, foi a alternativa mais prática e mais rápida para que os profissionais possam se regularizar e ter conhecimento. Que essa é a base, né? Aqui eu falo que a gente forma profissionais formadores de opinião e não papagaios. Eu ouvi alguém falando, não. Lá dentro é tudo embasado em legislação, tem as legislações específicas e tem mais. Lá dentro já tem tudo pronto, todas as documentações para cada área, tudo dividido, passo a passo que você vai precisar percorrer. Você me manda foto, vídeo, áudio, é realmente eu dentro do seu espaço, te ajudando na adequação física, te ajudando em cada etapa e mais do que isso. O fiscal pode chegar amanhã no seu espaço que você vai estar com toda a documentação. A plataforma tem toda a documentação e eu ainda envio a pasta aí para vocês, né? Tô falando que eu envio a pasta, tem que ver com o Thiago.
Ju, maravilhosa, aprendo muito com você, obrigada, sua maravilhosa. Vamos lá, o link tá no perfil. Ju, vou precisar sair, depois assisto. Beijo, mais uma vez, obrigada pela entrega, você arrasa. Ju, você é incrível, como é gostoso aprender, saber, compreender. Gente, eu que amo, por isso que, ó, já anotem aí, nossas lives às terças e quintas, às 8 horas da manhã. E eu adoro quando vocês vêm, participam, né? Sempre quando a gente tá retomando aqui as lives, eu fico, ai meu Deus, né? Eu quero um assunto que realmente seja do momento, que esteja acontecendo, que a gente tá ali passando com os nossos clientes, que a gente está presenciando entre as vigilâncias sanitárias do Brasil inteiro, porque nós temos clientes do Brasil inteiro, a gente regulariza o Brasil inteiro. Então, eu trago realmente para vocês aquilo que está acontecendo, tá? E aí, o que eu falei que é para hoje à tarde, você parar entre um atendimento e outro, no tempo que você tiver, é você fazer o seu POP de emergência e urgência. Gente, eu sei que para fazer todas as documentações leva um tempo. Por isso que existem, né, profissionais, e eu atuo já há 20 anos na área sanitária. Já trago isso pronto para vocês de forma editável, onde você pode mudar o que você precisar dentro de cada documento para refletir a sua realidade. Mas é importante, mais do que isso, é vocês entenderem o que está por trás desses documentos. Esses documentos, eles vão ser ali o seu respaldo, vai ser a sua prevenção, vai ser ali você respirar. Então, hoje à tarde, pare e faça o seu POP de urgência e emergência. Você ali vai entender as suas dificuldades, você ali vai parar e vai falar, meu Deus, eu não sei nem o que eu preciso ter no kit de emergência. Meu Deus, mas quais seriam as emergências e as urgências aqui do meu estabelecimento? O que eu preciso fazer se um acompanhante do meu paciente, do meu cliente, passa mal? Se tiver um mal súbito, se desmaiar, se tiver isso, ou se meu paciente tiver aquilo, ou se eu tenho ali uma secretária, uma recepcionista tiver isso, ou a pessoa que me ajuda na limpeza, enfim. É você olhar para o seu negócio, é você olhar para o seu paciente, é olhar para si com carinho e pensar o que pode acontecer aqui e o que eu preciso ter estabelecido, porque no momento de uma urgência, de uma emergência, a gente entra em parafuso. A mente para de funcionar. A gente não consegue fazer mais nada. E nesse momento a gente tem que recorrer a esse POP para a gente ver aonde a gente tem que ligar, o que a gente tem que fazer para não dar uma omissão de socorro, para não caracterizar ali que eu fui negligente, para não caracterizar ali que eu não prestei o auxílio necessário, para não caracterizar que eu fui além do que eu podia fazer, para não caracterizar que eu não tinha os instrumentos corretos para eu fazer aquele primeiro atendimento. Tudo isso precisa ser levado e vai ser diferente para cada atividade. Quem é da plataforma Regularize Já, esse POP de emergência e urgência tá no módulo 3 dentro dos POPs de utilidades. Aqueles POPs de utilidade, gente, são os POPs vitais que todo estabelecimento precisa ter. Aquilo ali não tem negociação. Aquilo ali, durante uma fiscalização de rotina, durante uma fiscalização por denúncia, ou durante... não importa, aquilo ali vai ser verificado. Aqueles POPs estão ali porque eles são necessários, são exigidos. Então, você já sabe que você precisa ter um POP para cada procedimento que você realiza. Show! Beleza! Mas o plano de segurança do paciente, os protocolos de segurança e o POP de urgência e emergência, isso daqui, desde 2013 é exigido, mas a gente percebeu que esse ano tá muito mais aguçado, tá muito mais solicitado por conta das inúmeras intercorrências sérias, graves que vem acontecendo. Certo? Então, seja você um profissional que trabalhe com a cabeça tranquila. Seja você aquele profissional que vai hoje à tarde preparar o seu POP de urgência e emergência e entender as fragilidades
do seu conhecimento, as fragilidades do seu estabelecimento, entender também as fortalezas, o que você já implementou. Chega profissionais aqui para mim e fala: Ju, comprei um DEA. Eu falo: legal, mas você não pode ter um DEA. Por que você comprou um DEA? Não, eu comprei porque eu fui no consultório, eu fui na clínica de tal pessoa, no estabelecimento tinha um DEA, ele me explicou, tal. Eu falei: tudo bem, mas você não sabe nem mexer no DEA, sabe? Não sei. Você nem está na lista das atividades que precisa ter um DEA. Isso aí está além do seu limite de atuação profissional. Você tem que devolver esse DEA. Você não pode ter isso. Ju, eu tenho epinefrina, eu tenho não sei o que, eu tenho tal. Você pode ter isso? Então é também você entender ali que às vezes você acha que isso é uma fortaleza e isso é uma fragilidade. Se encontrarem isso dentro do seu estabelecimento é pior ainda. Então cuidado, tá bom? Cuidado. Lembrando, tá? Aqui quem é aluno do Regularize Já, lá no módulo 3, na aula de POPs de utilidades, tem o POP de kit de primeiros socorros, que está linkado ao POP de emergência. Então, ali, esses dois POPs estão relacionados a essa parte. Ali tem vários outros POPs, né, gente? Mas eu tô falando a essa parte que em toda fiscalização eu tô observando. E você que não está dentro do Regularize Já, pare hoje à tarde para você entender, no caso de uma emergência, de uma urgência, o que precisa ser feito dentro do seu estabelecimento, os instrumentos que você precisa ter, o conhecimento que você precisa ter para não ser configurado ali uma falta de cuidado, uma omissão de socorro, uma negligência, ou até mesmo extrapolou o seu limite ou fez menos do que deveria fazer. Pessoal, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu tô feliz demais com as nossas lives aqui, retornando hoje. Quero também lembrar que vou colocar aulas novas lá no YouTube. Quem não tá no YouTube a gente consegue fazer, né, as aulas mais aprofundadas. Então, Defina Estética. Lembrando que a gente aqui não cuida só da parte da estética, a gente cuida aqui da parte da saúde, da área de interesses para a saúde, ROF, estética também, né? É um prazer estar aqui com vocês, uma linda restantezinho aí de semana. E fiquem ligadinhos, porque na próxima terça, às 8 horas da manhã, a gente tá aqui, tá? Chuva de corações!